Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social, com a finalidade de debater o tema padronização do atendimento nas unidades básicas de saúde do município de Osasco, solicitada por meio do ofício número 269/2001, GV/MF, de 8 de outubro de 2021, de autoria do vereador Michel Figueiredo. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Convido a nobre vereadora Cristiane Furlan Palmeira Selegato para secretariar os trabalhos dessa noite. Faz parte da mesa também o vereador Pastor Joel, doutora Amanda, doutor Cássio, e gostaria também de agradecer a presença do vereador Adalto Otô, vereador Carmônio Bastos, Fábio Xerian, José Carlos do Santa Maria, Julião, Tadeu Neves. É uma honra muito grande contar com todos vocês aqui. É uma audiência pública que eu estou vendo que está muito cheia, muito bem qualificada. Gostaria também de agradecer a presença do secretário executivo da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior. Muito obrigado pela sua presença. Da secretária adjunta de Saúde, Suzete Souza Franco. Obrigado, Suzete, pela sua presença. Doutora Lígia Soldado, diretora-geral da Atenção Primária. Obrigado, doutora Lígia, pela sua presença. Diego Franklin, diretor regional de Atenção Primária da Zona Norte. Obrigado, Diego, pela sua presença. Rodney Marques Barroso, gerente de enfermagem da Atenção Básica Primária, representando a Diretoria de Atenção Primária em Saúde. Muito obrigado, Rodney, pela sua presença. Gostaria também de agradecer a presença do Josmar Rocha de Oliveira, membro do Conselho Municipal de Saúde e coordenador da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho. Muito obrigado, Josmar, também pela sua presença. Gostaria também de agradecer a presença do senhor Alexandre Moreira, consultor da empresa BAR. Muito obrigado, senhor Alexandre, pela sua presença. Gostaria também de agradecer a presença do senhor Fernando Gualtieri e da Aline Mouraria, auxiliares do Dr. Cássio Ayashi. Queria também agradecer a assessora Aline Barbosa, representando o vereador Paulo Júnior. Gostaria também de agradecer a presença do meu suplente Eliseu Teixeira. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria também de agradecer a presença do nobre vereador Emerson Osasco. Muito obrigado, Emerson, pela sua presença. Fico muito feliz. Pelo que eu estou vendo aqui, se tivesse sessão, já dava cora aqui. Agradeço imensamente a presença de todos os vereadores, a presença também dos munícipes aqui da nossa cidade. Isso engrandece muito grande. Então, hoje eu posso dizer, legislativo, funcionários da saúde e a população, todo mundo andando junto em busca de um atendimento padronizado nas UBSs. O que preconiza o SUS? Promoção de saúde. A gente precisa educar a população a se prevenir e, de fato, darmos a prevenção. 3 pilares importantes do SUS. A universidade. Todo cidadão tem direito à saúde e acesso a todos os serviços públicos de saúde, independente de qualquer característica distinta
como classe social, nacionalidade, gênero, raça e etc. Integralidade. Todas as pessoas devem ser atendidas desde as necessidades básicas, de forma integral, em todos os níveis de atenção. Equidade. Todas as pessoas são iguais e precisamos tratar desigualmente os desiguais, investindo mais aonde a carência é maior. A saúde começa pela boca. Eu gostaria de chamar a doutora Amanda para fazer uso da palavra. A senhora tem 20 minutos, doutora. Obrigada. Boa noite. Cadê ele? Você vai transmitir? Vamos lá. Eu sou a doutora Amanda, atuo na área como cirurgia dentista e minha especialidade é ortodontia. Não atuo no SUS, não trabalho em UBS também, mas tenho conhecimento de todo o plano. Então, assim, quando a gente fala que a saúde começa pela boca, literalmente começa pela boca. Porque precisamos prevenir, fazendo uso de escova, fio dental. Vamos lá, peraí. Gente, perdoa, estou um pouquinho nervosa, tá? Então, assim, como ocorrem as doenças da boca, né? Então, a gente tem bactéria, a gente tem uma dieta cariogênica, né? E a má higiene da boca. Então, tudo isso, né, a gente vai conseguir chegar nas principais doenças bucais, né? Como cárie, periodontia, gengivite, entre outras. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, né, a gente tem que falar antes de promoção de saúde. Porque como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se previnam? Fazendo promoção de saúde, campanhas, incentivando, né, desde a criança com 1 ano, isso a gente já tem que começar de casa, né, e incentivar, porque se a gente não incentivar, não ir para a rua, a gente não consegue fazer com que as pessoas se previnam. Então, assim, que fatores que a gente tem para ter certas doenças, né? Então, assim, a má escovação, né? O acúmulo de bactéria, placa, também a gente tem lesões de boca, que muitas pessoas não correm atrás para saber o que é. E, assim, como que essas pessoas vão conseguir se prevenir, né? A gente tem do profissional capacitado nas UBS, né? O que a gente não tem. Então, assim, se a gente tiver profissionais capacitados nas UBS, a gente vai conseguir fazer uma promoção de saúde e a gente vai conseguir prevenir a população, né? Então, como eu disse, a promoção de saúde ela é muito importante, porque com a promoção de saúde a gente vai conseguir mostrar para as pessoas como elas devem se prevenir quanto às doenças bucais. Então, assim, qual que é a nossa realidade hoje? Falta de profissionais, né? Acarretamento no céu, porque quando o paciente ele chega na UBS, ele não é atendido da forma adequada, né? Lá na UBS, ou receitam um remédio, ou mandam um paciente para casa. Quando o paciente vai para casa com muita dor, o que pode acontecer? Ele, com aquela dor, com aquela região inflamada, com bactéria, ele pode ter um infarto. Uma grávida,
que ela não é orientada a ter uma prevenção, a fazer os cuidados bucais. Ela pode ter um parto prematuro. Então, assim, o primeiro atendimento ele tem que ser adequado, porque se ele for adequado, a gente consegue fazer com que a população se previna. Então, assim, as emergências ignoradas também, porque quando o paciente chega lá, ele não é orientado, a emergência dele, bem dizer, não é atendida. E aí, né, quando o paciente chega lá no céu, arranca o dente. É assim. Porque ele já chegou com o dente necrosado, porque ele não teve o atendimento adequado, e não é isso que a gente quer. Então, assim, não tendo promoção, não vai ter prevenção. Eu vou falar também um pouquinho da diabetes, X saúde bucal. Por que X saúde bucal? Tem gente que pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tem. Né? Então, assim, quais são os fatores, né, principais da diabetes? Obesidade, uma má alimentação, perda de peso. Como a gente pode prevenir a diabetes? Né? Tendo uma boa alimentação, praticando exercício físico, tendo uma vida relativamente saudável. Eu sei que é difícil, mas... E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas 70 mil crianças são diagnosticadas com diabetes. Né? Isso é muito alto, é uma taxa muito alta. E 400 mil crianças aí, o que é muito para a nossa população, né? A gente vê que, em casa, a criança ela não tem uma boa alimentação. Então, isso, né? Fora que também tem os fatores genéticos. Então, a gente também tem que prevenir as crianças, porque, senão, elas não sabem. Então, se a gente não orientá-las da forma correta, elas vão comer qualquer coisa. Então, assim, os problemas que podem ser causados, né, pela má higiene bucal. A diabetes, como eu já estava falando, problemas de coração. Gente, muitas doenças elas são causadas pela má higiene bucal. Então, por isso que a gente fala que a saúde ela começa pela boca. Então, assim, que alterações na cavidade bucal que a diabetes vai ter relacionado, né? Os primeiros índices da diabetes podem ser evidenciadas na gengiva. Então, assim, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que gengiva, o dente, ou língua não tem nada a ver com a diabetes. Tem. Então, assim, uma pessoa que tem diabetes, ela tem uma predisposição a ter tais doenças bucais, né? A falta de higiene bucal também, ela vai agravar quem tem diabetes. E a cada uma pessoa de 5 pessoas, ela tem a perda dos dentes por conta da diabetes. Tá? Então, assim, quais são os problemas comuns, né, da diabetes em relação à saúde bucal? A glicemia, né, o inchaço, a vermelhidão. Então, o paciente que tem diabetes ele vai ter um inchaço, ele vai ter uma vermelhidão, ele vai ter um sangramento na gengiva, e muitas vezes a gente não associa uma coisa com a outra. Então, assim, um problema muito comum de uma pessoa que tem diabetes é ter halitose, tá? Que é provocado pela falta de higiene oral. Mas também Ai, gente, peraí. Então, assim, pacientes portadores de diabetes, eles vão ter uma predisposição a ter halitose. Tá? Como eu disse, o paciente que tem diabetes, ele
pode ser agravado sangramento na gengiva, acúmulo de comida, periodontite, entre todas essas doenças. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, a periodontite num paciente que tem diabetes, ela vai ser muito mais grave, tá? Para quem não sabe, a periodontite é quando a gente tem uma perda óssea, tá? Então, assim, a gente começa com uma gengivite, com uma gengiva edemaciada, vermelha, com bastante acúmulo de comida, e muitas vezes a gente acha que não é nada, mas a progressão dessa doença é uma periodontite, tá? E a periodontite, ela destrói as estruturas, né, fazendo com que a gente tenha perda óssea. Então, assim, no portador de diabetes, essas doenças vão ser muito mais graves, tá? E elas vão ser muito mais rápidas. Então, assim, outra doença muito comum para quem tem diabetes é a xerostomia, tá? Quando o paciente ele está sempre reclamando que ele está com a boca muito seca, tá? Então, assim, o paciente que tem uma predisposição, né, e não faz a higiene correta, ele vai ter não necessariamente vai ter todas essas doenças, mas essas doenças na boca dele vai se agravar. Então, assim, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? É que, às vezes, a gente pensa que uma doença ela não está relacionada com a outra, e está sim. Então, a gente tem que ter, como eu disse, a gente tem que ter uma prevenção, um cuidado maior com essas pessoas, atenção nas unidades básicas de saúde. E, assim, a gente vai fazer com que a população se previna. Tá? Campanha é muito importante, porque, se a gente fizer campanha, se a gente incentivar, a gente vai conseguir que a população se previna. Tá? E quando eu falo de prevenção, eu falo de escovar, eu falo de fio dental, que é coisa simples, né? E, se a gente tiver prevenção, a gente vai evitar muitos gastos, né? Muitos gastos serão evitados. Porque, se o paciente se ele não tem que fazer um tratamento prolongado, vocês concordam que vamos conseguir economizar mais dinheiro? Investir até em outras áreas? Então, se a gente conseguir fazer essa promoção de saúde com os pacientes, né, incentivando eles na forma da higiene, na escovação, a passar fio dental corretamente, a escovar corretamente, né? E, claro, que as consultas periódicas ao dentista é muito importante, né? A gente vê que muitos pacientes ficam de 10 a 11. Eu tenho paciente que vem só me procurar quando tem 11 anos, que não passou no dentista. Então, ele vem procurar e a boca está daquele jeito porque ele não tem uma higiene correta. Então, assim, vamos fazer uma promoção de saúde, vamos contratar profissionais capacitados, né? Colocar 3 profissionais da saúde em cada UBS, porque, querendo ou não, a nossa classe, eu fico muito triste porque a classe do cirurgião dentista ela anda muito desvalorizada. E eu acho que a gente merece respeito, a gente merece ser valorizado pelos trabalhos incríveis que a gente faz. É uma profissão que eu amo. E eu falo que, se eu não fosse isso, eu não seria outra coisa. Então, eu acho que a gente merece respeito e merece também cuidar da população da forma com que ela merece. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Gratidão, gente. Grata por todos vocês estarem aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Amanda. Queria agradecer a doutora Amanda, né? Para quem achava que a gente ia falar de sorriso, ela quebrou o paradigma. Ela deixou bem claro a importância do dentista na unidade,
Ela citou muito a questão do diabetes. Nós temos muito diabetes na cidade. Então, isso é um aviso à importância do dentista, né? Eu sei que ela estava um pouquinho nervosa, mas nós, vereadores que somos procurados pela população, a todo momento, somos questionados pela quantidade de dentistas que tem nas unidades. Então, as unidades que ficam das 7 às 16 precisam ter pelo menos 2 dentistas. As unidades que ficam das 7 às 20 precisam ter 3 dentistas. Ela citou crianças. Quando não tem dentista no posto para orientar sobre escovação, o fio dental, a criança, ela sofre. Quando eu vejo pacientes batendo na porta do dentista, que está com dor, né? E não é só dor. Nós temos os prontos atendimento. Temos o sorridente, que é referência, mas até mesmo para encaminhar para o sorridente tem que passar no dentista. Então, a padronização na saúde bucal, né, a doutora foi muito feliz, a saúde começa pela boca. Todos imaginavam que a saúde bucal ia ser citada ali como um sorriso bonito. E não é só diabetes, não é só criança, tem outros vários fatores que influenciam na saúde da pessoa. Então, ela foi muito feliz. A linha de raciocínio dela provavelmente fugiu um pouco do que se imaginava, mas eu entendi onde ela queria chegar. Sem dentista nas unidades, falta saúde bucal. E para o município dizer que tem saúde bucal, tem que ter dentista. E quando a gente fala tem que ter dentista, tem que ter material para eles trabalharem, tem que dar estrutura para eles e reconhecimento. Muitas vezes o dentista não é reconhecido. Tá? Então, assim, eu achei de muita valia. Tá? A senhora está de parabéns. A mensagem que a gente... Né, não tem nada pronto. O que a gente está colocando hoje é aquilo que a gente escuta do munícipe. O munícipe que me elegeu os vereadores aqui, que passam na unidade básica de saúde. Hoje, a cidade de Osasco, ela já é reconhecida pela parte de infraestrutura, pela parte de informática, né? Tem o Gerson, que hoje está trazendo bastante empresas para a cidade. Então, a cidade está sendo muito reconhecida por isso. Segundo o PIB do Estado, o 6º do país. E tenho certeza que, além dos reconhecimentos que a gente tem até agora, nos próximos anos, a cidade de Osasco vai ter reconhecimento na saúde. A saúde vai ser referência na região. Nós temos os vereadores atuantes aqui, a todo momento a gente conversa, todos os dias a gente está falando sobre saúde. Então, hoje é uma das audiências que está lotado de vereadores aqui, tem munícipe aqui, tem funcionário. Então, temos tudo para construir uma cidade melhor. E a unidade básica de saúde, ela tem ginecologista, a saúde da mulher é de extrema importância. Acabamos de passar pelo Outubro Rosa, né, que muitas vezes, muitas mulheres acham que outubro vai ser o mês de ela fazer a mamografia. Outubro é o mês de a gente conscientizar as mulheres a importância daquelas que não procuram um ginecologista, a importância de fazer uma mamografia. Por quê? Porque o câncer de mama é uma doença que mais mata as mulheres em nosso país e talvez no mundo. Então, é para elas. Quem faz o preventivo em janeiro, quem faz o preventivo em fevereiro, quem faz o preventivo em março, essa população é atingida. Então, o mês de outubro é somente para conscientizar as mulheres a procurar o preventivo. A mesma coisa o clínico, né? O Novembro Azul é um mês para a gente conscientizar os homens que não vão no médico de jeito nenhum, mas aqueles que vão fazem o PCA, né? Então, esse é o momento de a gente unir o legislativo, a população, os funcionários da saúde e criar uma padronização. Marcação de consulta precisa ser todos os dias. Existem unidades que abrem agenda ou no começo do mês ou final do mês. E o que nós queremos para a cidade? População que vai buscar rotina, nem que ela marque para daqui 30 dias, 40 dias, mas ela tem que sair com a sua consulta.
E aqueles pacientes que, de alguma forma, precisam de uma atenção diferenciada, precisamos ter vagas técnicas, que são decididas por quem? Pela enfermagem e pelo médico. Quando eu falo vagas técnicas, o que significa isso? Pessoas que estão capacitadas para avaliar o paciente e determinar as devidas condutas. Então, muitas vezes, a gente fala no preventivo e o preventivo só fica na teoria. O que a gente quer buscar é na prática. Hoje, nós tínhamos também um psicólogo para fazer a palestra. Ele sofreu um acidente doméstico e a saúde mental era um tema muito importante, porque nós passamos por uma pandemia, nós temos os nossos funcionários da rede, nós temos os nossos pacientes, e era um assunto que iríamos abordar com muita propriedade. Por hoje, faltar um psicólogo, e, para mim, psicólogo e psiquiatra é o que faz a saúde mental, é o que tem prioridade. Então, provavelmente, esse assunto a gente vai discutir em outro momento, com mais propriedades, porque eu volto a dizer, somente um psicólogo e um psiquiatra para ir ali naquele microfone e representar de fato o que é saúde mental. Tá bom? A importância do pediatra na unidade também, a importância de funcionários da limpeza. Chega muito aqui para a gente filas nas unidades básicas para marcação de consulta. Primeiro, porque acontece? O elenco está defasado, muitas unidades, existem poucos atendentes. Então, é um olhar que a gente precisa ter. Precisamos trazer pessoas qualificadas e pessoas para representar a recepção. Porque o paciente ele pega uma fila. Hoje, houve uma mudança no sistema e a gente está tendo muita reclamação que está caindo, a demora para marcação de consulta. E quando o paciente chega na recepção, ele escuta que provavelmente só vai ter consulta o mês que vem para voltar, por causa do agendamento. Então, eu volto a dizer, precisamos agendar consulta todos os dias. Então, nós temos problemas, sim, na recepção, nós temos problemas, sim, no elenco da limpeza, precisamos ter pediatra, precisamos ter clínico, precisamos ter um elenco maior de enfermagem. A enfermagem, hoje, ela já faz as suas atividades normais, é acrescentado também a vacinação, é acrescentado também testes de Covid, relatórios, e a todo momento é acrescentado atividades e não é aumentado o número de enfermeiros. E a todo momento, quando aumenta a pandemia, a enfermagem é considerada heróis. Quando dá uma minimizada na pandemia, voltam as críticas à enfermagem, eles já não servem mais. Então, é importantíssimo, num todo, a gente se unir e criar uma padronização, criar uma forma de a gente educar a população a buscar as nossas unidades e, de fato, ter o preventivo. Então, eu citei aqui que nós temos problemas no sistema. Eu que fui gestor, o paciente ele chega e confirmamos a consulta, e muitas vezes tem pico, e só quando o paciente está lá 1 hora e meia que ele vai reclamar, que é verificado que o paciente não está na tela do médico. Antigamente, o sistema ele avisava na íntegra. A gente confirmava o paciente, a gente olhava e o paciente estava confirmado. Hoje, não. Só o médico dentro da sala ele tem esse conhecimento. Então, assim, eu peço de coração, já tivemos a oportunidade aqui de estar com o secretário da Saúde, eu já citei esse fato, né, que foi criado um novo sistema e ficou essa falha. A recepção ela precisa ter acesso à agenda do dia. Tá? É uma coisa que eu quero deixar bem claro. Existem profissionais aposentando, existem profissionais que acabam sendo transferidos de uma unidade a outra e não é reposto. Então, hoje, eu posso dizer que nós temos um time de futebol, nós temos estrutura física, que é a defesa, nós temos os melhores profissionais da região, que é o ataque, e a gente tem que consertar esse meio-campo aí para a bola chegar
lá no ataque e fazer gol. Então, não falta muito. O que a gente tem que fazer é se unir, escutar mais a ponta, porque eles que estão ali no dia a dia, eles podem assim, acrescentar muito. Até na hora de criar um novo sistema, eu acho interessante escutar todos os profissionais, né? Hoje eu vejo médicos dizendo que as consultas estão demorando mais, e o paciente, na hora de reclamar, ele reclama do gestor da unidade. E quando eu era gestor, eu sempre falava, na verdade, a autonomia que a gente tem aqui é abrir e fechar, porque a gente não tem o poder de decisão. O funcionário que chega, nós não escolhemos, ele nem sempre ele vem preparado para aquela função. Se o médico, de alguma forma, fica a desejar ou não, o gestor ele não tem autonomia, mas as reclamações nas redes sociais é sempre em cima do gestor. Então, eu queria deixar uma mensagem para os gestores, que, assim, nós temos os melhores gestores também das unidades. É que hoje faltou esse meio campo, e eu tenho certeza que, a partir de hoje, dessa audiência pública, que não será a primeira, a gente vai começar a ter uma ideia diferente. E eu sempre digo, um mandato ele tem que ser participativo, e a população tem que opinar. Então, hoje, a população procura os vereadores, eles dão sugestão, opinam e querem ter médico. Então, a referência nossa daqui para frente vai ser tecnologia e vai ser saúde, tenho certeza disso. Eu queria chamar agora, para fazer uso da palavra, o Dr. Cássio. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cássio. Alô, alô. Meu nome é Cássio Hayashi, né? Eu sou médico convidado pela casa para fazer uma apresentação para a gente falar sobre a saúde da mulher, basicamente, né? E sobre a padronização do atendimento médico nos postos de saúde. Eu agradeço o convite, o vereador Michel. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu trabalhei 5 anos como médico da Prefeitura de Osasco. Atualmente, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? Sou médico concursado lá, mas eu trabalhei de 2012 a 2017 aqui na casa. Fui muito bem recebido, né? Tanto pelo RH quanto pelos profissionais de saúde. Eu trabalhava numa unidade da Policlínica Zona Sul. Era um atendimento de alto risco, né? Gravidez de alto risco, com pacientes com AIDS, casos bem complicados, né? Então, eu sempre tive todo o apoio da prefeitura para fazer esse atendimento. Fui muito feliz aqui na casa, saí pela porta da frente, fui convidado para ser diretor de outra unidade particular, então, por motivos meramente financeiros, eu tive que mudar de situação, mas eu saí pela porta da frente e agradeço o convite. Tá? Basicamente, a gente vai falar sobre prevenção, né, de gravidez, na adolescência, principalmente, né? Que a gente acha que é uma gravidez de precoce é dos 14 aos 25 anos. Né? Coincidentemente, é o maior número de gravidezes que a gente tem no Brasil. Né? 55% das gravidezes do Brasil não são planejadas. Imagina, a gente duplica o Brasil sem querer. Então, a Câmara aqui tem a responsabilidade de conduzir, né, os gastos, né, do município, tudo. Então, a gente tem que, apesar de Osasco ser um município pujante, a gente tem que saber gastar o dinheiro, né? Saber gastar bem, né, o dinheiro e ter impacto nisso daí. Não adianta você gastar o dinheiro com a saúde e você não vê o resultado, né? No que eu vou apresentar aqui hoje para vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer um impacto grande financeiro no município sem fazer muitas mudanças, né? A gente tem exemplos até fora do Brasil, né? Por exemplo, no estado de Colorado, eles treinaram apenas 50 médicos para fazer anticoncepção prolongada.
em 5 anos, eles abaixaram a natalidade em 70% nessa faixa etária de mulheres. Então, foi um impacto bilionário, né, na conta do Estado. Depois, eles padronizaram isso tudo para os Estados Unidos inteiro. Então, apenas 50 médicos conseguiram fazer um impacto bilionário nas contas do Estado, né? Então, é uma coisa de que a gente pode treinar, é educação continuada, como já foi dito aqui, né? Precisamos padronizar. Não adianta alguém ter uma ideia e daí daqui 2 anos já mudar a ideia. A gente tem que sempre melhorar as ideias. Então, o que é bom guardar e o que não for interessante a gente passar para frente, né? O problema é que no Brasil a gente tem uma ideia boa, o outro acha que a ideia foi do outro e acaba cortando aquela ideia porque vai dar moral para o outro que teve a ideia. Isso que a gente tem que mudar essa mentalidade, né? E é isso que eu senti aqui em Osasco, né? Eu não sou vendedor, eu não tenho nenhum interesse financeiro aqui, né? Então, eu não sou vendedor de nada. Então, eu senti a possibilidade de fazer uma mudança aqui com pequenas alterações estruturais, né, que a gente não vai gastar muito. E eu vou mostrar para vocês em números, né? Tem gente que gosta de número, né? Mas o que me chamou aqui foi o bom senso, tá? Então, a Câmara parece que está com o bom senso em alta. Todo mundo está querendo se unir, fazer as coisas certas aqui. Então, foi muito interessante esse convite aqui. Eu agradeço a todos. Então, vamos continuar. Desculpa. Ixi, acho que voltou tudo aqui. Então, como eu disse, né, a gravidez da adolescência, né, 30 estudos, né, brasileiros, né, 30% das crianças menos de 15 anos já tiveram iniciação sexual, né? Perguntadas para elas se elas usaram alguma anticoncepção, né, a maioria, 50%, não usou, tanto na primeira quanto na última relação que elas tiveram. Então, quer dizer, ninguém usa nada de proteção nessa idade. Então, a gente tem que prevenir essas gravidezes, né, que não planejadas, tá? Quais são os efeitos de uma gravidez não planejada, né? Prematuridade. O corpo da mulher não está preparado para ter filhos nessa idade, como muitos pensam que é o contrário, né? Quanto mais jovem, é melhor para ter filho. Não é assim que funciona. O corpo precisa se preparar, né? A gente considera uma mulher preparada para a gravidez a partir dos 21 anos, né? Quando os hormônios estão preparados, o útero já está tamanho normal, né? O corpo já consegue aguentar o estresse de uma gravidez, né? Então, acontece muita prematuridade, muitas doenças, a imunidade da mulher abaixa, calcificação dentária piora, então a saúde bucal da menina muda completamente, descalcifica os dentes, ela começa a ter um decaimento da saúde dela muito precoce, né? Muito antes do que seria o desgaste natural, né? Para vocês terem uma ideia em números, né? O impacto não é só na saúde, é na educação também, né? Então, a maioria das meninas não estudam quando engravidam, né? Tem que trocar fralda, cuidar da criança, tal. Então, acaba impactando demais, né? Só 20% das meninas que engravidam abaixo dos 19 anos continuam a estudar, né? Então, isso aí vai acarretar o quê? Uma formação pior, né? Uma entrada no mercado de trabalho precoce, um salário menor, né? Uma criança que vai ser cuidada com um salário menor, com menos condições, né? Então, é um conjunto de coisas, uma engrenagem que vai se complicando, né, numa gravidez não planejada nessa faixa etária. Quanto que a gente gasta com isso? 70% das internações, né, isso aqui foi no município de Indaiatuba, né, que eu estou falando esses dados, né, mas a gente pode reproduzir para quase todos os municípios do Brasil, né, são parecidos. 70% dos gastos da saúde são com gravidez precoce. Então, não preciso fazer contas aqui, né? Todo mundo pode
entender qual que é o impacto disso, né? Uma coisa que a gente pode prevenir, é uma coisa que caiu um azar, né? Foi uma coisa prevenível, né? Então é um impacto enorme. Esse dinheiro poderia ser usado para outras coisas, né? Para prevenção, para melhoria de hospitais, para várias outras coisas. Como eu falei, então, a maioria das mulheres de 15 a 19 anos, né, tem um impacto enorme na formação delas, né? Então, elas não deixam de estudar. Custos, né? Custos. Esse é um custo de crianças até 12 anos de idade. O município gasta R$250 mil por ano com cada criança, se você somar tudo, né? Saúde, educação, transporte. 10% disso é saúde, tá? Então, 25 mil, né, reais, né, por ano são gastos com uma gravidez indesejada, com uma criança que não foi planejada, né? Então, não estou falando para que não tenhamos filhos, nada, não estou falando nada disso. A gente está falando de gravidez não planejada, tá? Como a gente pode fazer para minimizar os impactos desses gastos todos, né, a gente não vai conseguir, com a população crescendo, duplicando todo desse jeito que está, a gente não vai conseguir manter escola para todo mundo, né, educação, saúde, alimentação, transporte. É impossível, né? Onde vocês vão tirar o dinheiro para fazer isso, né? É matematicamente impossível. Então, a prevenção é muito importante para a gente poder se organizar e poder gastar melhor o dinheiro, né? A conscientização da população. A gente precisa mudar a mentalidade nossa. A gente tem que valorizar a parte das UBSs, né? O que está acontecendo agora atualmente? As pessoas usam o hospital, a parte terciária da saúde, como posto de saúde, para fazer consulta. Então, padronização é muito importante nesse aspecto, né? A gente vai desafogar os hospitais, né? A pessoa fica num limbo, o paciente atualmente fica num limbo ali, fica entre o posto de saúde e o hospital. O hospital fala, não, isso é coisa de posto, vai para o posto. Não tem recursos no posto, vai para o hospital quando está passando mal. Então, fica naquilo lá e não faz o tratamento correto, não faz os exames corretos, não faz nem o diagnóstico correto atualmente, né? Então, essa padronização, ter médico todo... Ginecologista tem que ser atendimento primário, né? Ele tem que ser posto de saúde. Antigamente, quando eu trabalhava no SUS, 20 anos atrás, consulta de ginecologista não era encaminhada, né? E parece que aqui a gente vai conseguir fazer isso também, espero, um dia. O ginecologista tem que ser atenção primária. A paciente tem que marcar a consulta como se fosse um clínico. O ginecologista é o clínico da mulher. Então, não temos que ter fila para isso, tem que ter agendamento, tem que ter médico todo dia, né? Tem muitas intercorrências, né? Principalmente tanto na prevenção quanto nos tratamentos, né? Então, não adianta o médico vir uma vez por semana, ele não vai conseguir dar conta dos casos que ele precisa corrigir, entendeu? Um outro médico, às vezes, não tem a mesma experiência do outro, então precisa existir um médico que fique todos os dias, para ele ter uma visão que a gente chama de horizontal do tratamento do paciente, né? Quando você atende num dia só, atenção vertical. Quando você atende a semana toda, a atenção é horizontal. É um outro tipo de... não é tão caro isso e dá um outro resultado completamente diferente quando o médico consegue ver a coisa a longo prazo. Então, a gente precisa investir nisso, né? Deixar um médico todo dia, ginecologista, no posto de saúde, para a gente poder prevenir as doenças e para poder tratar bem as doenças que já existem, né? Então, uma das maneiras, né, que a gente vai poder fazer isso, né, com pouco gasto, capacitando os médicos, né, da rede, contratando e capacitando os médicos a colocar, por exemplo, anticoncepção de longa duração, né? Então, ele precisa saber fazer o diagnóstico, ele precisa saber aplicar os dispositivos, né? Ele precisa saber cuidar das intercorrências, isso tudo diariamente atendendo melhor, tá? Os dispositivos de longa duração que a gente vai querer implantar aqui no município, né?
eles não servem só para prevenir gravidez não planejada. Eles servem para outras patologias também. Então, essa é a vantagem. Então, uma das principais doenças que a mulher tem e causa um impacto enorme também na saúde dela e na produção dela, na força vital, é o sangramento uterino anormal, né? Esse sangramento é um sangramento diferente da menstruação. Ele, além da menstruação, a mulher sangra mais dias, ou muito mais quantidade, ou muito mais tempo, né, do que o normal. Então, a gente sabe que mais que 7 dias de sangramento, a mulher já não consegue repor esse sangue no mês. Então, começa a dar anemia, começa a influenciar outros setores da saúde dela. Então, produção, trabalho, casamento, tudo vai decair com essa piora da saúde da mulher. E o DIU, por exemplo, os LARCs, né, que são os anticoncepcionais de longa duração, hormonais, eles conseguem evitar isso também, além de evitar a gravidez, com bastante eficácia, né, com bastante segurança, semelhante à de uma laqueadura, por exemplo, né, bem mais barato que uma laqueadura. O paciente não precisa se submeter a uma cirurgia, né, com riscos, gastos, né. Então, ele previne outras doenças também, além da gravidez. Como eu falei, todos os sangramentos anormais, eles interferem em vários fatores da mulher, né, da saúde da vida da mulher em si, né, que ela nem percebe, às vezes. Fica cansada, não trabalha, falta no trabalho, perde o emprego, briga com o marido, atrapalha a vida sexual. Então, coisas que elas nem relacionam, às vezes, com o próprio sangramento. Às vezes, ela nem tem um diagnóstico, não sabe nem por que está sangrando, né. Então, o médico diarista, por exemplo, pode fazer o diagnóstico e pode corrigir isso facilmente, principalmente com os DIUs de longa duração. Essas opções, temos várias opções, né, para fazer isso, né? Então, são contracepção de longa duração, tem o DIU de cobre, o DIU hormonal, né, e os implantes hormonais, né? Então, a gente vai falar mais do SIL, né, que é o dispositivo intrauterino com hormônio, que a gente evita todos esses problemas, gravidez, sangramento. É um dispositivo simples, ele é pequeno, ele é fácil de ser manipulado, não precisa de centro cirúrgico, você pode fazer isso ambulatorialmente, então os gastos já baixam bastante. O médico é facilmente treinado para isso, né? A gente precisa só de uma estrutura muito pouca para fazer isso, um ultrassom para ter o controle, né? E uma equipe bem treinada consegue fazer isso facilmente, tá? E os gastos também, e o custo também não é muito alto. Os dispositivos intrauterinos a gente insere dentro do útero com um aplicador, né? Tudo isso é feito sem centro cirúrgico, sem nenhuma dificuldade técnica, assim, é uma coisa bem simples, tá? Para quem é treinado, tá bom? Pode ser feita no posto de saúde mesmo, não precisamos de gastos de hospital, de estrutura maior, tá? Já estão sendo usados em várias prefeituras, né? Então, muitas prefeituras já perceberam isso e já estão começando a usar e já estão na vanguarda desse tratamento precoce. Esse é o DIU que tem aqui no Brasil, né? O Mirena. Estudos já falaram que, quando a pessoa escolhe o método, são apresentados todos os métodos para a paciente. 46% das mulheres escolhem esse método já, tá? Então, é o preferido delas já, atualmente, se você fizer uma pergunta espontânea, sem induzir nada, tá? Depois que elas usam esse método, 86% ainda continuam usando. Então, quer dizer, mesmo que acabe o projeto que você está fazendo, elas procuram esse método, elas continuam, que elas aceitam muito bem esse método e ficam satisfeitas, né? O índice de satisfação é o maior também, 86%, se você comparar com os outros, né, com método injetável, com adesivos, com pílulas, né, anticoncepcionais, né? Então, esse é o método o preferido também. Quais são as prefeituras que já estão usando esse método para baixar esses gastos, esses custos? As que a gente tem mais conhecimento são essas aqui, né? Indaiatuba, Santos, né? As mais próximas aqui é Barueri, né? Já está usando também.
São Paulo já gostou demais, né? Então eles estão aumentando cada vez mais os pedidos deles, né? Já viram que dá um impacto mesmo, né? Santana do Parnaíba também já está aumentando os pedidos. Em São Paulo são usados tem essa norma técnica para ser usado, né? Então tudo que eu já comentei, ele já está incluído nas normas técnicas, né? Então doenças graves, né? AIDS, adolescentes com riscos sociais para a gravidez, tá? E sangramentos. São Paulo já vai começar agora o novo pedido para o ano que vem, 15 mil unidades dos DIUs, de hormonais, né? Então, cada vez aumentando mais, né? Comparando desse ano eram 3 mil, né? Agora 3 mil, né, Fernando? Então, agora foram para 15 mil, então de um ano para o outro. Então eles já perceberam que a vantagem é enorme. Tá? Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Cássio, né? Como foi bem dito aqui, a importância de termos ginecologistas diaristas, né? Muitas vezes o ginecologista está na segunda-feira, chega uma gestante na terça e ela tem alguma dúvida e acaba não sendo correspondida e acaba sendo indicada para ir para o pronto atendimento. O doutor foi muito feliz aí na gravidez precoce, né? Muitas vezes a gente tem sim o foco do câncer de mama, o câncer de útero, mas também temos a gravidez precoce. Então, com as falas do doutor aqui, ficou mais evidente a importância de um ginecologista na vida da mulher, né? Há pouco tempo atrás, eu e a vereadora Lúcia estivemos no ICESP, conversando com o diretor do ICESP, ele que acabam atendendo a região. É uma estrutura fantástica, eles têm muito êxito, muito resultado com os nossos pacientes, mas ele citou que, assim, ele vem notando que a região, os pacientes chegam no estágio um pouquinho além. Se tivesse um preventivo mais forte, ele tinha a certeza que o diagnóstico seria precoce, com muita mais facilidade de tratamento. Eu queria agradecer também a presença do Marco Antônio da Silva, presidente do Sindicato dos Motoboys de Osasco e região. Eu queria chamar agora para ter uso da palavra a enfermeira Mirta Flores. Boa noite. Bom, o que eu posso falar da minha experiência. Tenho 26 anos na Prefeitura de Osasco. E nas UBS, a importância da enfermeira, da equipe da enfermagem é fazer uma consulta e a equipe multiprofissional e ajudar sempre os usuários, né? O que vai acontecer na UBS? Através dos agentes de saúde, vão fazer a busca ativa para a enfermeira agir com a equipe multiprofissional, que são os técnicos, os auxiliares, e através de protocolos, é lógico, através de protocolos, respeitando a hierarquia das profissões, tá? Multiprofissional. Então, o que faz uma enfermeira numa unidade básica? Ela faz consulta de enfermagem, ela faz o acolhimento ao usuário, faz os curativos de alta complexidade, faz a busca ativa através do que o acolhimento do agente de saúde traz para fazer planejamento, faz o planejamento territorial dos usuários, né, para fazer o atendimento domiciliar. O domiciliar quer dizer o quê? A enfermeira vai lá, faz o diagnóstico dela, que ela tem que fazer o levantamento das doenças, dos curativos, né? E aí a equipe vai lá ver se tem o curativo para fazer e o médico também junto, né? O médico, fisioterapeuta.
E aí, assim, é uma equipe multiprofissional que depende do agente de saúde, porém, com os levantamentos da casa inteira, né, dos usuários, para fazer o atendimento do, como é que fala, diagnóstico do usuário. Desculpa, é que eu estou emocionada, desculpa. E com esse levantamento que o agente faz, aí a enfermeira atende no posto de saúde, aliás, na unidade básica. Daí passa para o médico vai também fazer esse acolhimento, né? E o atendimento para a pessoa fechar, para ele fechar o diagnóstico, né? Enfim, tem o dentista também, que ele vai ter que fazer a parte dele, como o doutor falou, fazer os exames, o Papa Nicolau. E tudo depende da diversidade dos profissionais da área da saúde, da técnico, enfermagem, aliás, o enfermeiro, o técnico e os auxiliares, junto com o agente de saúde. Tá bom? E obrigada. E desculpe, eu estou emocionada. Obrigada. Espero ter colaborado com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigado, Mirtz. Obrigada. Né? Verificamos a importância da enfermagem, a diferença que ela faz na atenção básica. E eu agradeço de coração as palavras. Queria agradecer o Horácio da Atitude Mais, uma associação, a presença também, que Deus abençoe. Horácio, Atitude Mais Positiva. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores: Michel Figueiredo, presidente; José Tadeu das Neves, membro; Joel Nunes, membro; Cristiane Furlan Palmeira Selegato, membro; Batista de Souza Moreira, membro. Cristiane, tem algum vereador inscrito? Sim. Antes disso, senhor presidente, vou ler uma justificativa de ausência. Venho, por meio desta, deixar minha justificativa de ausência neste relevante evento, devido a compromissos anteriormente agendados. Meus cordiais cumprimentos, respeitosamente, vereador Ralph Silva. Nós temos, senhor presidente, 2 vereadores para falar. Gostaria de convidar o nobre vereador Adalto Otô para fazer uso da palavra. O senhor tem 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir. Pode discutir, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Na pessoa do Davi, que está aqui, ó, do meu lado, aqui embaixo, aqui, ó. Olha na tela que vocês veem. Obrigado, Davi. Tá bom? Ele é o nosso tradutor de braille. Cumprimento todos os funcionários da casa, os vereadores, o senhor presidente de comissão, aos gestores de UBS e ex-gestores de UBS que estão aqui presentes. Em nome da Bruna, que também está aqui do meu lado, ninguém gosta de falar, tá? Ele fica ali gesticulando ali, né? De braille. Cadê a Bruna? Põe a Bruna aí, Davi. Aê, Bruninho. Uma salva de palmas para a Bruna, gente. Senhor presidente, eu vou confessar uma coisa para tu. Quando falaram, está rindo, né? Da formação das comissões da Câmara Municipal, eu casquei logo o olho na saúde. Eu falei, vou ser presidente da Comissão da Saúde. Aí, falaram aqui no meu ouvido, Adalto, o Michel também está pleiteando. Não falei mais nada. Falei mais nada. É meu amigo, foi gestor do UBS, igual eu fui durante muitos anos, viveu e conviveu, assim como nós dois, a dificuldade do munícipe em cada unidade básica do município. Peguei e falei, tá ótimo. Hoje eu sou membro de uma área que eu gosto bastante, da criança, juventude, adolescente e da mulher. Também faço parte da comissão do idoso.
Saúdo aqui. Tem gestor de UBS aqui no momento? Que está atuando? Dani, Rose, quem mais? Não se emocione com as coisas que o Adalto pode falar, tá bom? É muito constrangedor. Eu quero pedir, fazer um apelo para o senhor prefeito, aceitar a indicação do grupo e do vereador Michel, da Comissão da Saúde, que é padronizar a saúde do nosso município. Mas não é só padronizar, ter 3 clínicos, 3 pediatras, 3 GO, 3 dentistas. É padronizar o sentimento pelo amor do povo de Osasco. É ter carinho, é ter sentimento. O munícipe vai para a nossa UBS já doido para receber um não e virar as costas e sair xingando. Senhores vereadores, aqui presente, que trabalham com a gente, membros dessa casa, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A dificuldade que é a gente... Não é dificuldade, é poder entender aquilo que o munícipe quer. Eu ouvi um relatório de um vereador na sessão de anteontem, na antessala, dizendo que só hoje eu recebi 8 ligações de pessoas que não conseguem encaixe na UBS. Mas aí eu orientei-o a falar com as pessoas, né? É que as pessoas só querem procurar a UBS quando está com uma dor de barriga, com uma dor de cabeça, e ela vai em cima do gestor da UBS, do administrador e do gerente. Ela quer que aquele gestor, né, Suzete, resolva o problema dela naquele momento. Nós temos que trabalhar também, não é só com a padronização, orientação ao munícipe, de que se está sentindo dor, a UBS não vai resolver da noite para o dia, no minuto seguinte. Não é, verdadeiramente, não é uma questão de falar e já resolver. Eu trouxe aqui um relato de 5 minutos, não ia dar não, tá? Então, eu vou rasgar aqui metade dessas folhas aqui, tá bom? Cabe lembrar que na reforma administrativa da prefeitura, o prefeito Rogério Lins olhou com bastante carinho para os gestores da UBS, que hoje não existe mais, passou-se a se chamar gerente de UBS e também ajudou eles financeiramente com melhoria de salário. Foi um reconhecimento do trabalho do cara e da mulher que fica no UBS esperando um munícipe doido para receber um não. E a maioria deles, eles saem insatisfeitos. Padronizar para quê, Michel? Para ter um atendimento único. Para que o ACS, quando recebe o munícipe na porta da UBS, saiba o que vai falar para ele. Quando ele vai visitar um paciente em casa, cadê a enfermeira? Que faz parceria com o ACS. Um depende do outro. É dali que tem que vir a humanização, o carinho, dar valor ao amor e à vida de cada munícipe de Osasco. Para concluir, eu tenho mais quantos minutos? Mais 5 minutos. Com essa padronização, a tendência é melhorar o funcionamento, atendimento, principalmente conhecido pelas dificuldades que existem nas UBS. A padronização vai permitir a população passar a saber e proceder à busca da unidade, pois o funcionamento será padronizado em todos os postos da cidade. Eu sei, se relatou, né, que todas as UBS têm que ter um clínico todos os dias. Mas também sei que tem UBS que a quantidade de atendimento não é tão grande. É ali que deveria ter 1 ou 2, um dia sim, um dia não, que a gente sabe que tem UBS que tem um atendimento e um cadastro muito gigante. Mas tem UBS igual aquela do Munhoz, cadê a Dani? Cadê a Rose? Gente do céu, 2 clínicos. É muito difícil. Eles vão lá doido para receber um não. E a gente tem que aprender a tratar eles com carinho para dar um sim para eles. Quando eu fui gestor, eu comentei com você, esse remédio não tem aqui, me dá. Tem remédio aqui? Tem esse remédio? Tem dipirona na sua UBS? Tem. Amiga, vai até lá, que a mesma receita daqui vai servir lá naquela UBS, você pega lá o remédio. Então, o que é que falta? É comunicação.
Se você dá uma atenção para o munícipe, gente, ele vai gostar, às vezes, até de ouvir um não, mas o não é agora, eu te dou o não amanhã. Eu não posso resolver o problema agora, né, Salomão? Mas eu posso resolver o problema amanhã. E todo munícipe, ele chega na UBS, a hora que ele vê, Suzete, aquele monte de funcionários atrás do balcão, olhando para o teclado, isso mata o munícipe de ódio e de raiva. Eu pago para ele ficar ali rindo e olhando no Facebook, eu pago ali para aquela funcionária para ela ficar baixa, cabeça baixa, assim, ó. Não tem. Não chegou ainda. Não tem sistema. Acabou. Se eu estiver mentindo, meus amigos vereadores, eu quero que vocês relatem agora. O padronizar é isso, Michel. É tratar a comunidade com amor e com carinho, porque é eles que pagam. Não é só o salário do vereador, não. É o do prefeito, é o do antigo pote recomeçar, é os nossos salários dos vereadores. Padronizar é pedir para o ser humano que trabalha, o funcionário público, vamos cuidar da nossa cidade. Vamos cuidar do nosso povo. Se não houver cuidado da maneira que você fala, que você trata a pessoa... Suzete, quando eu assumi lá a UBS do Verdão, onde a Dani trabalha hoje, as pessoas vinham bravas. Quem é o novo gestor aqui que vai tirar fulano e tal daqui? Assim? Quem é o novo gestor que vai tirar a enfermeira daqui? Quem é que falou que o doutor fulano e tal vai sair daqui? Eu quero ver a cara dele. Vem cá, toma um café comigo, estou nervoso, estou com a cabeça tão grande aqui hoje, não tem de pirona, não tem... Vem aqui comigo. Levava a pessoa para tomar café, na minha sala. E ela gostava do jeito humano que eu atendia ela. Sabe como ela ia embora? Nem sabia o que ela foi fazer a mais. De atender a pessoa com carinho. Ô Michel, parabéns pela indicação feita ao prefeito pela padronização da UBS. Padronizar o atendimento das UBS é ser, repita comigo, trabalhar com amor, trabalhar com carinho, amor à vida. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Depois de um discurso desse aí, os próximos vão ter que suar. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra meu grande amigo, nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria. Você fica de pé, Zé. Tem que abaixar, tem que subir o microfone, que ele é bem pequenininho. Então atrapalha um pouco. Gente, boa noite a todos. Eu peço licença a cada um dos senhores para me apresentar. Eu sou Zé Carlos de Santa Maria, moro lá na divisa de Cotia. Sou um homem que cheguei muito rápido na Câmara de Osasco, demorei só 20 anos. Comecei a disputar a eleição, era menor. Quando fiquei maior, ganhei as eleições. E diga a cada um dos senhores, hoje essa casa hoje, que são de vocês, não é nossa, nós somos empregados dessa cidade. Somos gerentes de uma grande empresa. Se trabalhar bem, a empresa vai crescer, nós vamos estar empregados. Senão, daqui a pouco, nós estamos todos desempregados. Então, é por isso que esses vereadores, hoje, dessa gestão, entrou aqui com as mãos dadas, sabendo que a eleição só daqui 4 anos. Agora, nós temos que andar todo mundo junto para ter a melhor cidade na mão. Como é que tem a melhor cidade na mão? É vendo o que está acontecendo aqui hoje. É a população unida, é a população junto, é o vereador na rua, é o vereador em todas as secretarias, sem fazer crítica. Queremos parceria com todas as secretarias, não só de saúde. Eu, antes de ser vereador, eu ouvia falar, a saúde de tal cidade é boa. Nós não temos que preocupar com a outra cidade, nós temos que preocupar com a cidade de Osasco. E fazer a cidade de Osasco ficar melhor do que a outra. É assim que nós precisamos fazer. E é para isso que nós somos empregados da cidade, é para trabalhar para a população, é para estar abraçado com o povo, não ter medo do povo. Político mudo, que tem medo do povo, não pode ser político. Vai plantar milho, vai plantar feijão, não precisa falar com ninguém. Então tem que ser assim.
E hoje cheguei na Câmara de Osasco, graças a Deus, tem 10 meses que estou aqui. Encontramos parceria aqui dentro. Lá fora, quando você está disputando a eleição, o povo diz, você vai encontrar a onça lá dentro. Se fosse toda a onça fosse assim, eu ia morar na selva. Então, graças a Deus, encontrei amigo, encontrei parceiro, colega de trabalho. Hoje nós temos parceria com todos os secretários dessa cidade, que temos que conhecer todos. Tem 8 pessoas que trabalham comigo. A vida deu uma melhorada. Tem até uma secretária hoje. Então, graças a Deus, todos eles, documento, a gente mostra para a polícia quando pede, não é para ninguém, não. Então, não é para assessor ficar mostrando carteirinha para ninguém, não é para vereador mostrar carteirinha para ninguém. Acaba com isso, nós somos todos colegas de trabalho. É assim que a cidade vai ser a melhor do país, com a fé que eu tenho em Deus. E isso eu mostro para vocês daqui 4 anos. A nossa união hoje não dá esse direito. Aos senhores médicos, tenho o maior respeito pelos senhores, pela profissão dos senhores, porque são pessoas que salvam a vida. Antes de eu chegar na Câmara de Osasco, eu dizia o seguinte, fazer crítica é muito fácil, vamos mostrar a solução. Então, eu lancei um projeto que chama Medicina Solidária. O que é a medicina solidária? Numa cidade dessa com 1 milhão de pessoas, quantos médicos tem nessa cidade? Se você chegar em cada consultório e dizer para ele, o senhor é um homem abençoado por Deus, que o senhor salva a vida, se o senhor doar 1 dia por mês para nós, não vai fazer diferença no seu salário. E 1 dia por mês de cada médico desse, nós faz um mutirão em cada bairro nos finais de semana. Aí nós começamos a melhorar essa saúde. É assim que nós temos que começar a trabalhar. Outra classe maltratada neste país são o chapéu de bico, que eles falam, motorista de ônibus, cobrador de ônibus, fiscal de ônibus. Essas pessoas ganham pouco. A mulher tem que estar fazendo marmita 3 horas da manhã para o cara esquentar ela no motor do ônibus e tudo. Nós vamos criar nessa cidade o restaurante do chapéu de bico a preço de custo, que vai custar mais ou menos uns R$5 para eles. Todo mundo pode almoçar nos terminais de ônibus. É isso que nós temos que olhar, uma cidade melhor para todos nós. Saber que a política é a melhor coisa do mundo. O que não presta é o homem político. A política é linda. É o homem político que sujou ela, e nós vamos limpar ela com a fé que eu tenho em Deus. E eu e meus colegas aqui. Aqui não tem papo de vereador, aqui nós somos colegas de trabalho dentro dessa casa, aqui não tem olhar feio para mais ninguém aqui dentro. Acabou aquilo de vereador olhar torto um para o outro. Lancei aqui, que alguns ficou bravos comigo, mas eu não estou preocupado, não. Vereador tem que ter, no máximo, 3 mandatos. Porque um vereador com 12 anos aqui dentro, não fazer 50 mil votos para ser deputado, ele é muito ruim. Estragou a cidade e estragou os colegas que não podem crescer. Por isso que eu levei 20 anos para chegar aqui. Por causa desses aí. Então isso tem que mudar. Não gosto de história de decano, não. Aqui é empresa. Empresa é o seguinte, trabalhei com muito europeu. Europeu te ensina 3 vezes. Você não aprendeu, é burro. Então é assim que funciona. Então, se você ficar aqui 12 anos e não aprender a fazer política, você não vai aprender nunca mais na vida. Vai ser gabinho de emprego. Tem que acabar com isso para a cidade melhorar, para o país melhorar. E é assim que nós estamos aqui, junto com todos vocês. E hoje, Michel, meu colega de partido, líder do meu partido, patriota, fizemos 2 vereadores nessa cidade, graças a Deus. Peguei um colega, gente boa, colega que quer trabalhar, e junto com ele fizemos o nosso trabalho aqui dentro e vamos fazer muito mais. Para concluir, mais 2 minutos. É assim que funciona aqui. Quando você pensa que você vai embalar, o carro acaba a gasolina. É assim que funciona. Mas tudo bem. Então, o Michel Figueiredo está de parabéns, veio para lutar pela saúde, para lutar por tudo neste país que está errado. E é assim que vamos sair daqui 4 anos, dizendo o seguinte, o que estava bom ficou melhor. É assim, então, Suzete, muito obrigado, porque você me trata com todo carinho aqui a secretaria, respeito a todos os seus funcionários, respeito a toda a Secretaria de Osasco, do jeito que está tratando os vereadores, do jeito que está tratando assistente de vereador aqui. Graças a Deus, nunca tive um não em nenhuma secretaria. E estou aqui para ser colega de vocês. Se não tiver um carro lá para visitar o munícipe, o meu pessoal aqui ganha mais ou menos, tem carro, vai lá e pega vocês e leva para visitar o munícipe. É assim que nós vamos trabalhar, tá? É assim que nós queremos. Quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Sabe, eu sou que nem aquele caipira. Chego na cidade meio acanhado, mas vou me soltando devagarinho. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês e uma boa noite a cada um. Muito obrigado, Zé Carlos. Com a palavra, o presidente da Comissão de Saúde, vereador Michel Figueiredo.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por permitir que todos vocês estivessem aqui e peço a Ele que cuide bem do retorno de todos, que Ele abençoe tanto vocês como os seus entes queridos. Quando a gente fala de saúde, saúde é o bem mais precioso das nossas famílias. Tanto é que eu nunca tinha presenciado ainda como vereador na casa tão cheia, né? E tenho certeza que ela está cheia porque o assunto é importante, o assunto é de extrema importância para o futuro da cidade. Mas eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a vereadora pastora Cristiane Selegato, uma excelente vereadora, faz a diferença. Vincularam muito a saúde comigo e com a Lúcia. Não estou errado, mas a vereadora Cristiane também faz a diferença. Eu não poderia deixar de citar o nobre vereador Joel, que também faz parte da Comissão de Saúde e tem uma preocupação muito grande com a saúde da nossa cidade. Eu não poderia também deixar de cumprimentar o nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria, ele que conquistou, né, já uma placa fundamental ali para a nova OBS do Santa Maria. É um vereador que também briga pela saúde. Não poderia deixar também de citar o nome do vereador Julião, é um outro também vereador que faz a diferença nessa casa. Não poderia deixar também de citar o nome do novo vereador Carmone Bastos, é um outro vereador que faz a diferença. Não poderia deixar de citar o nome do vereador Tadeu Neves, que também está fazendo parte da comissão e vem agregando muito. Não poderia deixar de citar o Adalto Totô, né? Também pelo discurso. Mas é um gigante aqui dentro. É uma honra ser vereador do lado de todos vocês. Eu venho aprendendo muito, tá? Quando a gente fala em padronização, quando eu cheguei aqui na Câmara, eu fiz 3 indicações iniciais. Padronização dos atendimentos nas UBSs, colocação de DIU nas UBSs e uma referência de visão na cidade, que tenha especialistas e tenha cirurgia também. São 3 indicações de dezenas outras que eu fiz aqui nessa casa, mas essas 3 eu deixei esse ano para cuidar com muito carinho, porque eu ouvi muito a população. E quem ouve muito a população erra menos. E quem anda em conjunto aqui na Câmara, unido, faz a união, faz a força. Então, esses vereadores que estão aqui hoje, e alguns que não puderam estar aqui, inclusive o pastor Paulo Júnior, que falou comigo um pouquinho antes que ele não poderia, ele tinha um outro compromisso, mas ele ia mandar um representante. E eu também não poderia deixar de citar o Emerson Zasco também, que vem fazendo a diferença, vem aprendendo muito com ele. Quando nós falamos de padronização, o que eu quero deixar para a população? Muitas vezes você chega numa OBS, você escuta um comunicado sobre algum assunto. Quando você vai em outra OBS, é totalmente o oposto daquilo que você ouviu. E vou além, muitas vezes a menina da recepção da esquerda, ela tem uma forma de comunicar, o da direita, ela tem outra forma de comunicar. O que nós precisamos é padronizar os atendimentos. Todos os bairros precisam ter o mesmo atendimento. São 35 unidades nessa cidade. Então, todos precisam ter a mesma forma de trabalhar. E uma das coisas que eu defendo, marcação de consulta todos os dias. E essas marcações precisam ser com horário marcado. Quando esse paciente ele passa com o médico, e o médico, por exemplo, pede exames de sangue, ele já tem que sair agendado com esse exame, e ele já tem que também sair agendado com o retorno. Isso faz a diferença. Você acaba criando essa forma de trabalhar e você fecha o diagnóstico a curto prazo. Eu sei que a hora que você começar marcação de consulta todos os dias, a população toda vai querer vir ao mesmo tempo para saber se realmente funciona. E eu tenho propriedades para dizer isso porque
Ficamos 6 anos marcando consulta todos os dias na UBS Santa Maria Gorete. E, no começo, todos pagavam para ver. Para concluir. 15 minutos, né? Então, eu sei que a questão da padronização é uma educação. Mas precisamos fechar o diagnóstico a curto prazo. Ter 30% de vagas técnicas, o que significa isso? Muitas vezes chega um paciente descompensado na diabetes, né, e a doutora foi muito feliz aqui. Eu estive conversando com uma outra especialista. O diabético, quando tem um problema no dente, descompensa mais ainda a diabetes. E quando ele faz o tratamento e fecha o tratamento com o dentista, ele tem que voltar no endócrino, porque muitas vezes ele tem que mexer no remédio, na própria insulina, porque a diabetes, quem tem problema dentário, acaba descompensando. Então, quando a doutora aqui, ela salientou muito a questão da diabetes, é porque quem tem diabetes sabe o que ele passa. Então, a partir do momento que você fecha o diagnóstico a curto prazo, você educa a população que ela pode sim buscar a unidade básica, que ela vai ter o preventivo. A gente escuta diversos relatos. Você vê muita a UPA cheia, os prontos-socorros cheios. Por quê? Porque muitas vezes o diagnóstico, os sintomas mais simples, uma infecção de urina, uma dor de garganta, muitas vezes o paciente ele dá uma batidinha no dedo, está inflamado e precisa de um antibiótico. Qual que é a recomendação? Quem tem sintomas vai para o pronto atendimento. E aí fica cheio o pronto atendimento, e quando chega algum caso mais importante, mais urgente, acaba deparando com uma unidade muito cheia. Então, esses 30% de vagas técnicas faz a diferença nesses sintomas mais leves. Mas quem determina isso? A enfermeira, a enfermagem que estudou para isso. A Suzete sabe muito bem, né, a importância da enfermeira na vida, né, de um paciente, na conduta ali dentro da unidade. A gente pode dizer que é o coração da unidade, a enfermagem. Então, é ela que detém, não é o gestor, não é a recepção. Então, a hora que a gente chegar nesse patamar, que quem precisa rotina vai sair com a sua consulta agendada, nem que seja para 30, 40 dias, mas aquele que precisa de uma prioridade vai ter um profissional ali para fazer a triagem e eles vão determinar se passa hoje ou se passa amanhã. Eu vou dar um exemplo. Um paciente, eu vou dar um exemplo do cardio, mas vocês podem estender para todas as especialidades. O paciente, ele teve uma parada cardíaca, foi reanimado, e a hora que ele tem alta, qual que é a orientação? Vai na UBS, você precisa de um acompanhamento com o cardio, e o cardio vai determinar como que vai ser daqui para frente. Quem precisa encaminhar para o cardio? O clínico. Aí, quando ele chega na unidade, vai abrir agenda daqui 1 mês, daqui 2 meses. E quando nós temos essas vagas técnicas, provavelmente, se ele não passar no mesmo dia, ele passa no outro ou na própria semana. Isso faz a diferença. E eu gostaria de estender essa forma de protocolos até para a policlínica. Muitas vezes o paciente ele chega no cardio, ele fica na fila. Mas, quando ele chega no cardio, o médico fala, para mim te conhecer melhor, eu vou te pedir um teste ergométrico, um Holter 24 horas e um eco. E, muitas vezes, ele demora para fazer, demora 6 meses, 7 meses, 8 meses, e ele verifica que é na própria policlínica que ele fez o exame. Então, o que nós podemos fazer? Da mesma forma, 30% de vagas técnicas para os profissionais ali, que ele pode pedir, faz o exame amanhã, e eu já te quero ver daqui 1 semana. Porque quem vai ter acesso a essas vagas técnicas? A enfermagem e o próprio médico. É assim que eu defendo. E faz a diferença. Com essa forma de trabalhar, a gente vai tirar um pouco o peso dos prontos de atendimento, e os prontos de atendimento eles vão fazer a função deles realmente de emergência, que é aquilo. E quanto mais a gente educar a população a se prevenir, tenha certeza que o custo vai cair e também vai ter mais investimentos na saúde. Quando nós falamos aqui na quantidade de profissionais, é para quê? Para que, de fato, a população sinta que aquilo que é rotina dá para esperar e aquilo que é emergência tem que ter prioridade. Porque quando a gente tem uma quantidade insuficiente, todo mundo briga pela vaga, mesmo que não tenha tanta necessidade, mas se ele não passar hoje, ele não vai passar nunca.
É esse pensamento que eu vejo da população. Então, a todo momento, eles nos procuram, né? E, assim, a gente pode pegar um exemplo. Eu tinha esse tipo de atendimento, não nesse modelo, né? Porque eu acho que esse modelo é uma coisa que vai fazer a diferença, mas a gente tinha uma forma diferente de agir. E depois que a unidade ela ficou com uma quantidade insuficiente, as pessoas estão tendo dificuldades. Voltou a ter aquelas dificuldades daquilo que tinha antes de eu entrar. E muitas vezes eu acho injusto. Nós temos lá, praticamente, excelentes profissionais e a população acaba vinculando que o tempo que eu estava lá era diferente. Eu deixo bem claro. Se eu estivesse lá hoje, com essa quantidade de profissionais que tem lá, vocês iam falar que eu mudei, porque antigamente eu dava uma atenção diferenciada. Então, assim, é importante ter uma quantidade suficiente. Eu ainda defendo mais. Quando eu falo defendo, é uma coisa que a gente ainda está criando com os vereadores, não tem nada pronto. Essa audiência, tenho certeza que é a primeira de muitas. São ideias que a gente está discutindo, e hoje a gente resolveu juntar tudo aquilo que a gente ouve da população e dizer que não foi em vão. Tudo aquilo que vocês vêm apresentando para a gente passou num ano de pandemia, todo mundo ficou limitado, a própria secretaria, e assim, na verdade, a gente não está criticando nada. Na verdade, todo mundo está dando o seu melhor. Ninguém está ficando a desejar no seu melhor. O que a gente precisa daqui para frente é construir junto com a Secretaria da Saúde, junto com os vereadores, e junto com os profissionais de saúde, e junto com a população. A população precisa opinar. Eu sei que você vai pegar um exemplo da região mais central, precisa muito mais clínico do que pediatra. Você pega uma periferia, precisa tanto de clínico, mas também de bastante pediatra. Tem hora que 3 pediatras ainda é pouco, dependendo da unidade básica. Então, a gente precisa pensar numa padronização, todo mundo falar a mesma língua. Quantas vezes eu não tinha um profissional e ligava para a outra unidade e falava assim, ó, chegou uma mulher aqui com sangramento e hoje o meu gel já foi. Tem algum profissional? Não, pode pedir para ela vir aqui e vice-versa. Então, eu posso dizer para vocês que os gestores de unidade não ficam. Gerente hoje com nome, eu tenho ainda o hábito de falar gestores, mas os gerentes de unidade não ficam a desejar nada. Eu sempre fui a favor que o diretor do departamento de atenção básica fosse alguém da ponta. E hoje a gente tem, né, alguém da ponta, que eu vou falar para você, está fazendo a diferença, juntamente com a doutora Lígia também, o Diego e a doutora Lígia estão fazendo a diferença. Eu que fui gestor e o Adalto também, a gente vê o empenho de vocês. É aquilo que eu falei, é um time de futebol, a gente tem a melhor defesa, a gente tem estrutura física, a gente tem o melhor ataque, a gente tem funcionários que são exemplos. O que está faltando é esse meio-campo, a bola chegar lá. E esse meio-campo, quem vai fazer vai ser todos nós. Tá? Uma outra coisa que eu queria deixar aqui registrado, toda vez que um paciente, a gente digitava o nome de um paciente que é diabético, ele piscava na tela. Eu acho importantíssimo isso acontecer para o deficiente físico também. Né? Muitas vezes o paciente é deficiente e a própria recepção não sabe. E existem algumas prioridades que precisam ser dadas. E outra coisa que eu também defendo, que o cuidador do deficiente, a hora que o deficiente passar em consulta, o cuidador deveria passar junto. Já deveria ser uma forma das unidades agendarem para esse deficiente e o cuidador, porque muitas vezes o cuidador ele cuida e nunca é cuidado. Tá? Então, assim, é uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui. Uma outra coisa que eu queria deixar claro, que é importantíssimo, nós tínhamos o DAB, num período foi criado o DAF, eu, como gestor, eu senti, muitas vezes, uma divisão, um racha, e isso não deve acontecer, é um conjunto, eu falo com propriedades, né, por ter 2 diretores, os 2 por ter o mesmo peso, muitas vezes a reclamação da falta de medicamento é em cima do gestor, é em cima do departamento. Quantas vezes recebemos ouvidoria
de uma coisa que nem compete ao gestor, e o gestor tem que responder algo que ele nem sabe qual é a solução, porque muitas vezes ele procura e não tem a resposta. Né? Você pega um exemplo duas unidades quando trabalhavam juntas. Já temos uma dificuldade com um veículo para entregar os remédios. Na hora de entregar 2 unidades, entregava para uma, e para outra entregava 1 semana, 10 dias depois. E aí, muitas vezes, o paciente ele vinha para fazer curativa, a unidade que fazia curativa não tinha o material, porque não tinha chego, e a unidade que não fazia tanto curativo, tinha a unidade. Então, existem alguns critérios, né? Porque o DAF é um departamento que só mexe com a medicação. Eu fiz até uma indicação que, para mim, como tudo é informatizado, deveria avisar para o departamento, a hora que chegasse pelo menos a 50% de estoque, e a reposição ela fosse feita daquela medicação quase que automática. Muitas vezes acaba, o paciente ele chega na unidade e é aquele remédio que faz a diferença. Né? A gente educa o paciente a buscar o médico verifica que a pressão está alterada, e muitas vezes falta o remédio, né, da pressão, da diabetes. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar muito para unir o departamento, o DAB e o DAF, para todos entenderem. Né? E quando eu digo todos, eu parto mais do princípio do DAF entender que o DAB é a mesma equipe, joga no mesmo time. Não adianta, muitas vezes, porque não tem veículo, e deixar, porque a reclamação vem para o DAB. Isso como gestor, e isso como vereador eu venho verificando da mesma forma. Né? O Adalto foi muito feliz, não são todos, mas tem alguns funcionários que, não sei por que, eles têm algum respaldo, e muitas vezes acaba enfrentando a população, e muitas vezes sentando, explicando por que não tem, está para chegar, o paciente sai elogiando. Quantas vezes o pessoal fala para mim, nossa, o paciente chegou bravo e sentou com você e saiu até agradecendo, e você falou mesmo não? Muitas vezes a forma de conversar faz a diferença. Então, é isso, a gente precisa reciclar um pouquinho, treinar um pouquinho os funcionários e se colocar no lugar daquele que senta. Eu sempre falava, quando meu filho e minha esposa tá no médico, eu não vejo a hora de saber como que eles estão, se eles foram bem atendidos. Então, por quê? Porque meus amores estão no médico. Então, quem senta na nossa frente ali, solicitando alguma coisa, é o amor de alguém. E é isso que a gente tem que ver. É o amor de alguém, a gente tem que tratar da forma que a gente gostaria que tratasse os nossos amores. Então, hoje é só o início, né? Não tem nada concreto, a população está participando bastante, é uma construção. Tenham certeza que os vereadores vão ouvir muito mais vocês, mas a hora que a gente ter marcação de consulta todos os dias, horário marcado, já agendar o exame e depois já agendar o retorno, quantos pacientes vêm, eu tenho o exame, mas não tenho a consulta? Eu não consegui nem a consulta, que dirá o exame e o retorno? Esse questionamento que a gente vem ouvindo. A população ela tem que entender também que, como ficou muita coisa parada no tempo de pandemia, muita coisa agora ficou acumulada, e todos querem passar em consulta. E concordo, o que eu venho escutando, não é só de Covid que um ser humano morre. Sabemos disso. Então, por isso que eu peço a união de todos, um voto de confiança na Secretaria da Saúde, um voto de confiança nos vereadores, nos profissionais, que vocês soubessem a qualidade que o pessoal que a gente tem na ponta possui, tenho certeza que o tratamento seria diferente. A população, muitos chegam lá para brigar mesmo. Eles já vão buscando o não, mas não vão buscando o porquê. Muitas vezes você fala, hoje não dá, você vai falar que amanhã dá e já sai xingando. Né? Mas não estou tirando a razão de ninguém, não. Eu sei que muita gente é maltratado também, eu sei que em alguns momentos falta o remédio, faltam profissionais, diaristas fazem a diferença. Se você tem um GO que só vem de segunda e faltar uma vírgula, ele só vai poder consertar isso aí na outra segunda. Quantas vezes chegava um gestante, num dia
que a ginecologista dela não estava lá, mas nós tínhamos o ginecologista diarista que atendia, tirava todas as dúvidas. Muitas vezes é dúvidas. Se a gente criar o hábito de mandar tudo para a maternidade Amador Aguiar, para os prontos-socorros, para a UPA, aí lá fica sobrecarregado. E quem merece atendimento com prioridade, com emergência lá, não tem. Então, eu queria agradecer de coração a presença de todos. Tenho a certeza que vocês fizeram a diferença. Essa quantidade de pessoas que estão aqui mostrou que a população ela não participa só na hora de votar. Ela está participando do mandato. Tem muitas pessoas aqui que estão representando cada vereadores que estão aqui. Agradeço de coração a doutora Amanda, que fez uma excelente explanação, né? Tenho certeza que muitos da saúde pode até ter falado, mas que linha que ela está seguindo? E ela deixou bem claro, ficou claro. Se não tiver dentista, se não tiver orientação, se não tiver o atendimento, né, imediato, pode ocasionar muita coisa, tanto para o diabético, para a criança, e enfim. O doutor também, ginecologista, o doutor Cássio, foi excelente na explanação dele, né? Sei que tem o câncer de mama, o câncer de útero, e ele explanou também aqui a questão da gravidez precoce, salientou a importância do ginecologista e ginecologista diarista. Se, de repente, os PJs eles não podem fazer uma carga horária maior, precisamos, então, convocar um concurso público. O que não pode é faltar um ginecologista nas unidades. O que não pode é faltar um clínico, um pediatra. Enfim, agradeço de coração todos. Não tenho palavras para agradecer. Agora, tenho certeza que não só eu, como os demais vereadores aqui, vão agradecer todos vocês com muito serviço, com muito trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado e está encerrada a audiência pública.